terceira e última temporada de Love, Victor foi boa, mas a segunda foi melhor. Quer dizer que eu não gostei? Não, mas eu tenho ressalvas. Vamos falar sobre isso. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tabata e hoje estamos aqui pra falar, como eu disse, da terceira e última, para dor nos nossos corações, temporada de Love, Victor, que estreou ontem pelo Star Plus. Então, gente, eu assisti correndo, acordei às 4 da manhã porque eu estava ansiosíssima, acabei de assistir e já tô aqui gravando pra vocês. E, cara, não é que foi uma temporada ruim, mas a gente tem que falar porque a gente tava esperando muito por ser a última temporada, que foi confirmado lá no início do ano que seria a última mesmo. Então ela tem todo um clima de despedida e muito desenvolvimento de muitos personagens, né, galera? Então a gente esperava algumas coisas aí, algumas vieram, outras não. Vamos falar sobre isso. Quero deixar claro, como se já não fosse óbvio, que esse vídeo vai ter spoiler de toda a temporada e de coisas aí que a gente já falou também, então estejam avisados que a gente vai falar de muita coisa aqui. Como que a gente vai fazer aqui nesse vídeo? Como foi a última temporada, eu quero falar um pouquinho de cada núcleo, de cada grupinho ali de personagens, pra gente poder abordar tudo que rolou nessa temporada e nessa série como um todo. Então, vamos dividir aqui, porque assim, tivemos núcleos fechados e abertos, que assim, foi um tanto quanto previsível, por ser a terceira e última temporada, mas ao mesmo tempo ficaram algumas coisas muito corridas, né? Então, o que acontece? Normalmente, quando a gente tem aí uma série dessas 3 temporadas, a primeira a gente tem ali a apresentação dos personagens que a gente conheceu, toda a galera, o Victor, a família, a Mia, o Andrew, a Lucy... A Lucy não, desculpa, a Lake. A gente conheceu ali toda a galera, o Felix, a Pilar, e a gente começou a conhecer a personalidade, quem eles eram, o que eles gostavam, pra chegar na segunda temporada e a gente se aprofundar muito mais e ver as coisas dando certo, que é o que realmente acaba acontecendo numa segunda temporada, né? A gente vê tudo que a gente teve na primeira sendo desenvolvido, mais aprofundado na segunda e funcionando, às vezes deixando ganchos pra uma próxima. E nessa terceira, o que normalmente acaba acontecendo é realmente uma quebra desses elos, uma quebra de expectativas, alguns dramas muito maiores, e numa quarta, caso tivesse, as coisas acabam sendo resolvidas. Isso é bem comum se a gente parar pra ver, né, em séries que acabam fazendo sucesso. Só que a sensação que deu foi que a gente teve uma série corrida e aí em cima da hora eles decidiram que ia ser a terceira e aí acabaram mudando umas coisas meio às pressas. Não sei se foi esse o caso, mas vamos falar sobre isso. Mas antes de eu começar aqui, eu quero pedir pra você se inscrever nesse canal e deixar o seu like nesse vídeo. Porque como eu disse, acordei às 4 da manhã, assisti a temporada inteira e tô aqui gravando. Então, a minha dedicação merece um like e o seu subscribe aqui se você gostar do conteúdo. E aproveita e manda esse vídeo pra aquele seu amigo fã de Love, Victor, que a gente tem muito que conversar aqui hoje. Então, chega de enrolação e vamos falar do nosso casal principal, Victor e Benji, né, gente? Eu vou falar deles dois separados ali no final do vídeo, então fica aqui comigo porque eles são importantes falar a gente separado também. Mas vamos começar eles como casal, porque foi assim que a gente começou a terceira temporada, né? A gente acabou a segunda ali naquela expectativa de qual que ia ser a campainha que o Victor ia tocar, se ia ser o Benji, se ia ser o Raheem. E eu sempre falei que eu era Team Benji desde o início. O Raheem é um fofo. Mas o Benji e o Victor são o meu xodó, o meu endgame, desde o início da primeira temporada. Então, assim... E aí a gente viu que realmente foi na casa do Benji que ele tocou, que já era uma coisa que eu já tava esperando, já era uma coisa que eu imaginava, era uma coisa que foi um pouco previsível, mas enfim. E foi muito fofo, eu já fiquei emocionadíssima, porque logo ali no início era tipo... Meu Deus! O meu Benji e meu Victor estão vivíssimos! Benji vive! Só que a alegria de pobre dura pouco, né, galera? E aí, logo em seguida, o Benji já tava meio assim... não sei, o que vai acontecer aqui? Acho que melhor tirar um tempo, não tô muito bem. E aí, morreu, né, Victor e Benji. Aí eu fiquei mal, fiquei triste, porque foi um término complicado. E essa temporada foi uma temporada que a gente não viu muito deles dois, né? A gente não teve muito tempo de tela deles, justamente pelo que eu vou falar mais no final do vídeo, porque eles precisavam de tempos separados, né? Eles estavam juntos há bastante tempo e a gente viu ao longo da temporada que tudo que a gente viu desde a primeira à terceira aconteceu no espaço de 1 ano na história do Victor. Eu falei, meu Deus, Creekwood é intensa, né? As coisas fluem lá, meu Deus do céu. E eles acabaram precisando desse tempo separados, afastados, pra se entenderem como pessoas. E foi meio que sobre isso a jornada dos dois. Por isso a gente teve menos Victor e Benji. Mas quando eu falar deles dois separados, a gente desenvolve um pouco mais isso. Mais uma coisa que eu preciso falar sobre esse casal, antes da gente falar deles em separado, é que assim, era óbvio que no final eles iam terminar juntos, né, gente? Como eu disse, eles são endgame desde o início. Eu sei que muita gente torcia pro Raheem, e eu entendo que o Raheem é realmente apaixonante, mas era óbvio, assim como a gente já viu em várias coisas, né? Barraca do Beijo, Para Todos os Garotos que Já Amei, e por aí vai, né? O romance adolescente acaba sendo, na maioria das vezes, não é sempre, que o personagem principal
principal vai ficar com o primeiro interesse amoroso que a gente conhece, que no caso foi o Benji. Então, achei muito fofo, mas muito óbvio que eles iam ficar juntos. E aquela coisa, né? Clichê adolescente. Eu gosto mesmo, vou passar meu pano. É sobre. Mas assim, eu gosto do arco dos dois, tá? Eu sei que vai ter gente que não gostou muito, mesmo com os altos e baixos, mas eu gosto. Vamos pular pro próximo casal, entendeu? Porque, como eu disse, eles dois eu tenho que falar separado, já que eles não tiveram muito tempo de tela juntos. Então, vamos falar aqui de Pilar e Félix. Esse casal que, assim, gente... Eu terminei a segunda temporada muito apaixonadinha neles dois? Sim. Mas a gente teve a segunda temporada toda baseada em Lake e Félix. Então, eu era completamente dividida, porque o meu problema é o Félix, no caso. Eu sou apaixonada pelo personagem do Félix. Então, eu só queria ver aquele neném feliz. Então, eu não conseguia saber com quem que eu queria que ele ficasse. Se era com a Pilar ou se era com a Lake. Então, no início da temporada que a gente vê ali, né, depois do término do Félix com a Lake no final da segunda, a gente vê ele logo com a Pilar, mas ainda as coisas estão mal resolvidas ali na relação dele com a Lake. Eles eram amigos antes, então é uma coisa que a gente fica tipo... Ai, será que eles vão voltar? O que vai acontecer? Etc e tal. E a gente vê isso sendo resolvido pra que ele possa realmente começar com a Pilar. Mas eu vou falar deles dois ainda. Só que quando a gente fala em Pilar e Félix, eu acabei ficando muito rendida pra eles dois, porque eles são um casal muito fofo. E já quero dizer desde agora que... Eu fiquei chateada, sim, com o término, porque até agora eu não entendi se eles terminaram juntos ou não. Ele chega lá no final, pede desculpa pra Pilar e aí é isso aí. Vamos tirar uma foto em família. Eu não entendi nada. Eu falei, o que é isso? Adotou como irmão? Fiquei confusa, porque ficou reaberto. Então, no meu coração, eu quero levar que eles vão reatar em algum momento e ninguém atrapalha minha fanfic. E pra quem aí tá falando que, você não gostou da Lucy e da Lake, eu vou falar delas, tá? Calma, gostei. Mas vou falar delas, segura aí. Mas quando a gente fala ali de Pilar e Félix, tiveram alguns momentos que eu achei a Pilar até muito emocionada, né, pro Félix. Porque ela finalmente tava gostando muito sério de alguém. Eu acho que foi a coisa mais séria que ela foi tendo, né? Porque até então a Pilar era descrita como a menina rebelde, que teve namorado, que largou lá na outra cidade e tal. Mas era uma coisa um pouco menos intensa, talvez, do que foi ela com o Félix. Não sei se pelo fato dela conviver com ele, de repente se apaixonou por ele. Enfim. Mas a gente viu ali a Pilar mais emocionada em alguns momentos, como foi ali na hora de falar sobre sexo e sobre a primeira vez dos dois, e que ele tinha que lutar por ela, e que eles tinham que namorar escondido. Mas é aquela coisa, a Pilar é a irmã mais nova do Victor, e o Victor tem a idade do Félix. A gente sabe que o Félix pode ser bobão, mas ele é muito maduro pra idade, pra um menino adolescente. Então, a gente via ali essa diferença de idade. Eu, pelo menos, sentia um pouco mais emocionada. E em alguns momentos ela até me irritava, que eu falava assim, minha filha, como é que você tá chegando pra ele falando, ou você namora comigo escondido ou acabou tudo? Que? Sabe, tipo, beleza que você tá querendo se rebelar contra o seu pai, mas não desconta no coitado. Eu fiquei revoltada com o Pilar, mas estava torcendo pelo meu casal. Só que aí, como eu falei, né, fiquei confusa com o final, porque eles não terminam juntos, eles terminam porque o Félix fica, né, nesse impasse interno de não querer esconder o relacionamento dele com a Pilar pra família dos Salazar, né, então ele fica ali, quero contar, mas a Pilar fica meio assim por conta do pai, que foi também um plot muito legal da gente ver eles dois se entendendo nesse ponto, porque já era uma coisa abordada desde que eles se mudaram pra Creekwood, e aí a gente vê, né, toda essa evolução e vê que o Félix considera a família do Salazar como a família dele. Então ele não queria mentir, ele acaba escolhendo a família da Pilar ao invés da Pilar, e isso machuca muito ela acaba decidindo que vai terminar por isso. O que foi uma coisa que depois de tantos altos e baixos e muita emoção da menina, demonstrou bastante maturidade da parte dela, né? Porque, no fim das contas, a gente entende, né, os motivos do Félix, mas, sim, ele escolheu a família ao invés dela. Então, ela falou, peraí, não é isso, eu quero um cara que lute por mim. Então, ela acabou demonstrando uma maturidade, mas doeu, fiquei mal com o término deles dois, fiquei mal com o Félix ficando mal. Porque, gente, o Félix, ele é um anjo precioso, um diamantezinho. Ninguém encosta nele, porque todo mundo fica mal em Creekwood. Quem que é o psicólogo da galera? O Félix, entendeu? E aí... Quem é que cuida do Félix, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, eu ficava nervosa. E quando calhou dele terminar com a Pilar, na mesma época que a mãe dele terminou com um cara que ela conheceu, falei, meu Deus, ele vai botar a mãe em primeiro lugar e vai ser anular, tadinha. Meu Deus, eu entendo tanto. Vamos de terapia, Félix, eu te entendo. Tô bem. Então, assim, eu fiquei preocupada, né, com o Félix, de se isso ia se desenvolver. E ele realmente acabou tendo uma conversa com a mãe, que foi um momento lindo dele ali, né, falando pra mãe do término, que ele não conta, e a mãe acaba descobrindo. E aí mostra, né, toda essa evolução, principalmente no relacionamento dele com a mãe, que a gente viu lá na primeira temporada. A mãe era super acumuladora, tinha depressão. Na segunda a gente foi vendo essa melhora, e na terceira a gente viu esse super upgrade aí no humor dela, na saúde mental dela. E a relação
relação deles dois melhora muito e a conversa deles dois foi extremamente necessária. E foi um momento muito fofo de ver. E eu fiquei aliviada, porque eu fiquei, gente, alguém cuida deste menino. E bom, como eu disse, vamos falar então de Felix Lake, mas vai ser muito rápido, porque não era o foco dessa temporada, né? Disse já que a conversa deles foi muito importante, porque às vezes é só isso que precisa, gente. Você terminou ali com um relacionamento? Então, uma coisa, um flerte, qualquer coisa. Você termina alguma coisa com alguém? Senta e conversa com a pessoa, bota ali tudo pra fora, entendeu? Se entendam, que às vezes a gente precisa desse ponto final, desse fechamento ali de ciclo. E foi exatamente o que aconteceu. Eles terminaram, ficou esquisito. E aí a Lucy e a Pilar falaram, vai conversar. E aí nisso que eles conversam, eles se entendem. E foi muito simbólico, porque eles falam, adeus, Felix. E adeus, Lake. E é um adeus só do tipo, a gente foi muito feliz, você sempre vai ser meu primeiro amor, você vai ser sempre importante. Mas é isso, a gente não funciona mais como um casal, eu tô feliz com outra pessoa. E eu espero que você seja feliz também. E é sobre isso. Eu acho que às vezes na vida, só precisa de um negócio desse. E, gente, eles têm o quê? 16, 17 anos. Tem gente que com quase 30 anos na cara não sabe fazer isso. Tô bem. Vamos de terapia. Meu Deus, a minha psicóloga que me aguente. E com esse fechamento de ciclo, vamos falar do nosso próximo casal, que é justamente Lake e Lucy, essas fofas, maravilhosas, as únicas que tiveram um final feliz ali, né? Porque, né, no fim das contas, assim, um final feliz e saudável para um relacionamento tão novo, vamos dizer assim. Como eu falei, tava rendida ali no início por conta do final e tal, de Felix e Lake, mas a conversa deles dois acabou dando um ponto final pra mim também, e eu acabei decidindo. Eu falei, quero Lake com Lucy muito felizes, maravilhosos e perfeitos, e é sobre. E foi muito fofo de ver, porque tudo muito novo pra Lake, né? Foi fofo de ver ela nervosa ali no início, de não sei o que tá acontecendo, porque eu não sei o que ela gosta, eu nunca tive nessa situação. E a gente vê ela nervosa, ela se apaixonando. E foi um arco muito legal, principalmente pra Lake, porque na primeira temporada a gente via que ela escondia o Felix, ela não queria, né? Ela tinha vergonha do mundo, do que iam falar dela, do que pensavam dela, por conta da relação dela com a mãe, mais segura. Então a gente vê esse super amadurecimento dela, né? Até chegar a Lake do final e ver todo o processo que elas passaram juntas e a Lake botando a Lucy em primeiro lugar, cedendo o outro apartamento da mãe dela. Que, meu Deus, são milionárias, né? Porque, senhor... Então, assim, foi muito fofo de ver ela colocando a Lucy como prioridade e não tava mais nem aí pra nada. Então, foi muito gracinha. Porém, eu tive altos e baixos com essa relação porque eu fiquei com medo de ser, tipo assim... Ah, é só uma fase, eu tô aqui tentando pra ver se eu esqueço o Félix. Porque chegou um momento que a gente, né, teve um pouco disso, né? Elas terminam por conta da Lucy estar se mudando pra outra cidade. E aí, a Lake fica tipo, meu Deus, e agora? Félix terminou com a Pilar também, eu vou lá. E aí, eu fiquei, gente, o que é isso? Eles não vão fazer isso, né? Botar, de repente, a Lucy como um experimento da Lake. Que zoado. Eu fiquei preocupada. Mas, no fim das contas, quando a gente olha muito, assim, a coisa toda, o macro, é uma coisa meio que normal de acontecer. Ela tem uma experiência nova, ela descobre um lado novo dela. A mãe dela chega e pergunta, e aí, você é bissexual? E ela fala, não sei. Então, assim, eu acho que ela ainda tá entendendo o que ela quer, o que ela gosta. Então, é normal que, como eu falei, né, ele foi o primeiro amor dela, ela acabe querendo voltar pro que já era seguro, pro que já era confortável pra ela. E aí ela vê que, na verdade, não é isso que ela quer e ela ama a Lucy. Então, eu achei até um arco interessante e muito real. Como já falei várias vezes, sou hétero, nunca passei por isso, mas acho que se você conversar com várias pessoas que demoraram pra entender o que gostavam, o que sentiam, eu acho que é uma coisa realmente que é normal, né? Então, foi interessante ver esse arco e ver aonde ela chegou e, como eu falei, todo o amadurecimento dela com a Lucy. Eu achei muito fofo. E, como eu disse, também o amadurecimento da relação dela com a mãe, né? Porque, enfim, a Lake também botou um ponto final em toda a relação complicada que ela tinha com a mãe e confrontou, falou, não gosto do jeito que você fala comigo, eu não entendo porque você faz isso. E elas, enfim, se entendem. Foi um momento muito lindo. Então, assim, ver a Lake da primeira temporada, que já era maravilhosa, virar essa Lake, foi um arco lindo que a gente teve aí. Eu amei. Foi, assim, maravilhoso. Um dos pontos altos, acho que, de Love Victor inteiro, pra mim. Vamos falar do nosso novo elo da segunda temporada, que ganhou um espaço dele ali. Estou falando do Rahim. A gente tem que falar dele, porque, como eu falei, eu era Team Benji desde o início, mas eu amei o personagem do Rahim. Sempre achei ele maravilhoso. E ele, assim, não é que ele teve um baita protagonismo, né? Como, assim, já era esperado, porque, no fim das contas, ele era a outra ponta do triângulo. Ele não era o endgame. Mas ele acabou virando ali meio que um baita suporte pro Victor. Eles viraram amigos e tudo mais, e a gente teve um
um pouco mais de desenvolvimento dele. Teve um pouco mais sobre a história dele, quem ele é, a família. E foi bem interessante ver, eu achei, esse arco dele, porque a gente viu toda aquela questão dele ser um cara que sabia o que gostava, não tinha vergonha de falar, e de repente teve que voltar pro armário por conta de uma família que aceitava ele, mas talvez nem tanto. Então foi bem legal ver isso, a questão do tio ser homofóbico, por questões de religião e cultura. E aí ele ter aquela conversa com a mãe e falar, poxa, você me aceitou, e aí agora você quer que eu volte pro armário, isso não me faz bem, não precisava disso, eu queria que você me entendesse, enfim. Toda aquela conversa dele com a mãe foi a coisa mais importante. Eu acho que tem muitos pais aí que sofrem pra aceitar a sexualidade dos filhos. A gente viu isso na segunda, viu agora a mãe do Victor aceitando mais. No início a gente viu um pouco dessa dificuldade também, e de repente ela virar super assim, não mexe com meu filho gay não que eu meto a mão na sua cara. É isso, então assim, foi maravilhoso. E foi legal porque ele não virou só um amigo extra, né? Ele teve esse plot todo, e no início, quando ele e o Victor ainda estão meio estranhos, que o Victor escolhe o Benji, cara, que momento necessário, né? Porque o Victor fica ali fingindo que nada aconteceu, e o Raheem, necessário, icônico, pega e fala tudo na cara do Victor. Querido, você acha o quê? Que eu sou piada? Que não aconteceu nada entre a gente? Você me trata como se nada nunca tivesse existido. E vai e joga tudo na cara. Falei, caceta, eu na vida eu sou o Raheem, mas nesse momento eu não sou não, que eu não tenho essa coragem. Então, mexeu comigo, gatilhou aqui nos negócios. Mas foi extremamente necessário e definiu toda a relação deles ali, né? Foi isso preciso acontecer pra que eles pudessem, de fato, ser amigos e conversar sobre outras pessoas, sobre outras coisas, enfim. Na vida eu sou o Raheem, que acaba sendo a segunda opção. Mas o Raheem acaba encontrando um outro cara ali, uma pessoa que ele se apaixona. Então assim, galera, você que aí na vida é o Raheem, tem solução. Tem um final feliz, galera. Não perca as esperanças. E não podemos deixar de falar dele super ali se afirmando pros caras héteros, falando que ele não tá nem aí pra eles, que ele é o momento, que ele é icônico, que ele sabe, ele é seguro de si. Gente, ele acabando com os caras ali foi tudo. Assim, ele usou toda a história do tio pra super se autoafirmar. Isso mexeu realmente com ele e foi maravilhoso. O Raheem é um príncipezinho. Eu amo. Bom, vou finalizar esse vídeo falando do arco do Benji e do Victor. Vamos começar pelo Benji, porque a gente teve o aprofundamento que a gente não teve na segunda e muita gente reclamou sobre quem é o Benji, os problemas, a família, as questões, enfim. Ele não aparecia com o Victor muito, na verdade ele apareceu até pouco pro que deveria, mas eu acho que por mais que tenha sido corrido e não tenha aprofundado tanto, ele teve o arco dele muito bem definido, e nessa temporada a gente conheceu mais de quem é o Benji, por que ele tem os problemas dele, por que ele bebe, quais são os segredos, as questões mal resolvidas dele que a gente não via, né? Porque ele saiu de um cara, o cara gato da escola, o músico, o gay, e é isso aí. E agora a gente conhece o Benji mesmo, a pessoa Benji, por que ele é do jeito que ele é. E eu achei isso muito legal. E talvez nem todos concordem com o que eu vou falar, mas eu acho que foi necessário. O Benji precisava se entender todas as questões que ele tinha, né? Então ficou assim, arrastado nessa temporada, mas quando a gente precisa olhar pra dentro, a gente some. A gente, né, precisa de uma reflexão, e ele sumiu na série. Então é meio... Eu acho que dá pra gente trazer um pouco pra vida real, sabe? E ele entendeu o que ele queria, o que ele era, o que ele precisava. Ele foi pra rehab, voltou. Ele teve todo esse momento ali, né, de autoconhecimento. E aí, com isso, a gente ganhou toda essa profundidade de entender o porquê que ele tinha o problema com o álcool, que era a própria família. Então, meu Deus, que família, né? Que situação complicada, que pai, que momento. Assim, a mãe não é das melhores, mas o pai, olha, sinceramente. Inclusive, falando no pai do Benji aqui, vamos fazer um destaque aqui pra ele chegar pro Victor e falar que o problema do Benji voltar a beber era por conta do Victor. Pelo amor de Deus, meu querido. Você é um velho, entendeu? Você é um pai. Você devia ter um mínimo de maturidade de botar a culpa dessa num adolescente de 16, 17 anos. Que é isso? Nossa, eu achei um absurdo essa cena e foi muito pesada. Eu olhei e falei, gente, tem a hora que ele fala, porque logo depois que vocês brigaram, ele foi lá atacar meu bar. Eu queria... Você não acha que você não devia não ter um bar em casa com um filho com problemas com álcool? Assim, só joguei. Não sou mãe, mas eu acho que isso é um pouco óbvio, né? E como eu falei, tudo isso foi muito importante pra ele entender quem ele era, o que ele queria, o que ele ia ser dali pra frente, né? E chegar na decisão final dele, que era com quem ele queria ficar, que de fato era com o Victor. Depois dele quase ir pra uma escola interna, longe e tal, ele acaba vendo que o Victor não era o problema dele realmente era a família, e ele entender, ter essa conversa com os pais, assim, acho que foi extremamente necessário. E às vezes é sobre isso, gente. A gente viu que ele terminou ainda com dúvida, ele pergunta, poxa, não te assusta o nosso
nosso futuro? E o Victor fala, sim, assusta. E tem uma hora que é isso, sabe? Sobre a gente aceitar as nossas batalhas, as nossas inseguranças, e é isso, e seguir adiante sem saber o que vai ser do dia de amanhã. Então, eu achei o arco do Benji maravilhoso, mesmo que muitos não concordem, achem ele chato, personagem chato, enfim, necessário. Bom, Victor, né? Vamos falar então dele. Primeiro eu queria dizer que Victor é uma grande de uma safada, né? Que pegou Creek o dia inteira. Eu nunca vi, gente, o menino se entende gay ali na cidade. De repente já passou o rodo em todo mundo. Caceta, Victor, tudo bom? Me dá umas dicas aqui que... Olha, senhora destruidora. Mas eu acho que são os olhos de labrador, galera. É isso, aquele olhar do Victor ali, entendeu? Rola um mel, a galera não resiste, aí precisa. É uma coisa louca. Mas assim, me irritou porque também não aprende, né? Na hora que o Benji vai embora, ele já pega o quê? Manda mensagem pro Rahim. Meu Deus do céu. Não sabe ficar sozinho, menino Victor. Aí depois, aí se mete com o Nick, aí vai pro aplicativo, aí que... Gente, né? Como eu falei, uma grande safada. Mas acho que foi necessário, no fim das contas, pra gente ver todo esse crescimento do Victor, ele entender o que ele queria e principalmente o que ele não queria pra vida dele. Então ele acabou se metendo com várias pessoas. Descobriu até o significado do famoso PA, né? Você não sabe o que é PA, talvez você não saiba, não tem idade pra isso. Então, segue o baile. Não estou falando de Paulo André do BBB, tá bom? Então tá bom. Até que a gente chega na versão final do Victor, que ele recebe o prêmio gay da escola. E no início, eu fiquei tipo... Gente, coisa absurda, porque realmente a gente, né, um prêmio por ser gay. Só que no fim das contas a gente entende que é muito mais do que só um prêmio por ser gay. E o discurso dele foi lindo. Realmente pode virar coach, Victor. E aí a gente vê, ele mudou não só dentro dele, mas mudou a vida de muita gente com aquele discurso, né? Muita gente decidiu fazer e tomar decisões por conta do que ele falou. Então foi lindo de acompanhar. E assim, aquele discurso foi muito igual ao textão que o Simon escreveu em Love, Simon. Foi a mesma vibe de se entender quem ele era, a sexualidade, o que ele tava se tornando, o que ele esperava ser do futuro, lá. Foi o mesmo tipo de discurso e a gente teve todo esse paralelo com Love, Simon no final, né? O discurso, o carnaval ali, o festivalzinho ali da escola no final, o Victor chegando ali no festival com a jaqueta do Simon, o Benji e o Victor no topo da roda gigante se entendendo, o Benji chegando em cima da hora, eu sabia que isso ia acontecer, ele chegando ali em cima da hora que nem o namorado do Simon chegou, então assim, cara, maravilhoso o paralelo, foi a única coisa que a gente pode aí falar de homenagem pro filme, porque fora isso, o pai do Simon não voltou, é sobre isso, então assim, lindo demais o paralelo do final, e eu amei o final do Benji com o Victor, amei o crescimento dos dois, que saíram de pessoas muito inseguras a pessoas que se conhecem muito mais e estão dispostos a arriscar juntos, então foi muito lindo de ver. E aí uns pontos extras que eu queria fazer aqui, por exemplo, Mia e Andrew, né? Casal lindo, perfeito, cristais, icônicos, e não tem muito o que falar, né? O crescimento dos dois também foi lindo, meu casal, mas assim, é isso, eles são um casal clichê de adolescente, de coisa teen, e é isso, não tem muito o que falar além disso, só que maravilhosos, e eu gostei muito da história deles no final, deles namorarem à distância, superarem, etc e tal. Um outro ponto que eu queria fazer foi o Liam, que foi um plot meio vazio ali, tipo, botaram o Liam pra ser o novo Victor, né? E o Victor ser o Simon do Liam, e aquela coisa de dar conselhos sobre a sexualidade, enfim. Tudo aquilo só pra botar ele pra ficar com o novo namorado do Victor, né? Então, enfim, uma coisa bem louca. Mas achei meio vazio, não precisava disso, sei lá, dava mais tempo de tela pra outra galera. Mas quero terminar esse vídeo falando que Love, Victor, pra mim, é uma série muito maravilhosa. Quando saiu Young Royals, todo mundo ficou... Oh, meu Deus, uma série inovadora, blá blá blá. E realmente ela é inovadora em vários aspectos, mas a gente já tinha Love, Victor quando saiu, então toda essa premissa de contar uma história de um relacionamento entre dois meninos com muita naturalidade já existia, então Love, Victor pra mim é realmente uma série muito linda e eu acho que hoje em dia que a gente já tem aí Young Royals, Heartstopper, é uma série que trouxe muita coisa incrível de uma forma muito legal. Entendo as problemáticas sobre o Michael Cimino não ser um homem gay, enfim, né, a gente sabe que isso não é muito bem visto por muita gente, mas de qualquer maneira eu acho que a mensagem da série é uma série linda e é uma série muito importante que vai ficar muito no meu coração. Queria que não tivesse sido muito corrido algumas coisas ali, talvez uns 2 episódios a mais já resolvesse ao invés de uma 4ª temporada, mas é isso, eu acho que a série foi incrível, eu acho que ainda assim a 2ª temporada pra mim foi melhor porque ela trouxe mais aprofundamento pra muita gente, pra muitos personagens de desenvolvimento e tudo mais, mas eu gostei muito da 3ª, eu gostei da série como um todo. Eu quero saber de você, o que você achou de Love, Victor? Se você assistiu aqui, comenta Victor e Benji Endgame, e aí vamos comentar aqui embaixo o que você achou, o que você aprendeu sobre a série, o que você aprendeu sobre você mesmo. Eu tive várias reflexões dessa 3ª temporada. E é isso, gente, então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo enorme pra vocês, até o próximo e tchau!